Deus, graças a Deus. Cumprimento a todos os jovens do Legacy com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A paz do Senhor, Legacy, amém? Aqui o cumprimento aqui é graça e paz, né? É paz do Senhor também, graça e paz. Graças a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite, muito honrado pelo convite. Gosto muito de participar de culto de jovens, né? Embora eu já não seja mais jovem, durante alguns anos eu me iludi um pouco, sempre falava, eu também sou jovem, mas o corpo não deixa, né? O corpo não deixa a gente continuar com esse discurso que não bate com a nossa realidade física. Mas eu gosto muito de estar em culto de jovens. Os jovens são uma potência de toda a igreja. Foi à toa que o apóstolo João, o apóstolo do amor, disse: jovens, vocês são fortes e já vencestes o maligno, a palavra de Deus permanece em vocês. Então eu quero aqui louvar a Deus pela vida da Gabriela, do Plácido, que são os líderes do Legacy, e também louvar a Deus de maneira especial pela vida do Serginho, do Sérgio, que foi a ponte, né, Sérgio, para me trazer aqui. Sérgio congregou mais de 4 anos atrás, já tem uns 5 anos, congregamos juntos numa igreja aqui em Manaus. Eu estive liderando os jovens durante 3 anos aqui na Catedral das Assembleias de Deus de Madureira, e depois Jesus me levou por um propósito para a cidade de Fortaleza, e aprove ao Senhor me trazer de volta para Manaus, e eu estou aqui na cidade há mais ou menos 1 ano e meio. Serginho me descobriu aí em alguma pregação na rede social, falou: pastor, vem aqui na nossa igreja. Eu falei: rapaz, é só chamar, o que precisa? Eu falei: nada, é só convite, né? Eu não vou chegar aqui sem ser convidado. E graças a Deus a Gabriela e o Plácido nos deram essa honra, essa confiança. E eu quero pedir a vocês uma salva de palmas pelo culto Legacy, pela liderança do Legacy e pela presença do Espírito Santo nesse lugar. Vamos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 50, a partir do versículo de número 18. Todos estão me ouvindo bem? Aí no fundo, todos estão me ouvindo bem? A jovem de jaqueta está me ouvindo bem? Ok? Vou pedir então para me dar só um pouquinho mais de retorno aqui, o pessoal do som, só um pouquinho, ok? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 50, apenas 3 versículos, versículo 18, 19 e 20. Não sei se aqui os irmãos também têm o hábito de colocar no telão. Isso. E na NVI, eu também gosto de ler muito para na NVI, principalmente em culto de jovens. Diz assim a palavra do Senhor: e depois, olhe para cá, depois do quê? Depois da morte de Jacó. A morte de Jacó, o grande patriarca, o pai das 12 tribos de Israel, vocês sabem que ele também era pai de José. José agora já é governador do Egito. A Bíblia diz que o enterro de Jacó foi um enterro muito honroso, foi um enterro com pompa, foi um enterro com autoridades e para a autoridade. Para quem não sabe, a Bíblia diz que foram 40 dias só embalsamando o corpo de Jacó. 40 dias embalsamando. E 70 dias os egípcios choraram a morte de Jacó. Quando passou o período do luto, a Bíblia fala que José, que era nada mais, nada menos do que o principal governador do Egito, que era o maior império do mundo na sua época, ele virou para Faraó, que era o que sentava na cadeira, mas quem governava é José. Já já a gente vai chegar nisso aí. Faraó está sentado no trono e ele vira para Faraó e fala: eu quero lhe pedir uma autorização. Eu prometi ao meu pai antes de morrer, antes que ele morresse, que eu pegaria o corpo do meu pai, eu voltaria à terra dos seus pais, da nossa família, iria lá no campo de Maquipela, iria enterrar o corpo do meu pai, junto dos restos mortais dos nossos antepassados, ou seja, Abraão,
e sua esposa, Isaque e sua esposa, agora seria juntado o corpo de Jacó. Então José pede autorização ao faraó para pegar o corpo de Jacó no Egito e levar para o local da sua parentela. Então, quando eles chegaram no local da sua parentela, enterraram o corpo de Jacó, a Bíblia diz que eles ainda prantearam mais 7 dias naquele lugar. E depois que ficaram 7 dias chorando o luto, voltaram para o Egito, onde José morava com toda a sua família e todos os seus 11 irmãos sobreviventes. Então eu dei toda essa volta de 3 minutos para explicar que foi depois disso tudo. Deu para entender? Essa expressão depois. Depois do quê? De tudo que eu falei. O que o senhor falou? Então você assiste a gravação depois, que eu não vou repetir. Então, depois de tudo isso, vieram seus irmãos, chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Eu posso ouvir um amém? Ele me colocou neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Amém, gente? Se pode sentar. Glória a Deus. Tema da mensagem nessa noite: a importância de vivermos o nosso propósito. Eu vou repetir. A importância de vivermos o nosso propósito. Qual era o propósito para a vida de José? José sabia. Aqui, depois da morte do pai, ele falou para os 11 irmãos. Mas não é a primeira vez que ele fala isso. José já sabia o propósito dele, já fazia muito tempo. Desde quando ele subiu no trono do Egito e começou a identificar nitidamente as promessas de Deus se cumprindo na vida dele. Ele vira para os irmãos e fala: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Me colocou nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Eis o propósito da vida de José. José sentou no trono de governador do Egito, assumiu a posição de governador do maior império do mundo na sua época, para a preservação da vida, da sua família e de nações. Entendam isso. José foi colocado na posição em que foi colocado, e o propósito de Deus na vida de José era preservar vidas, tanto da família de José, não só de José. Mesmo porque, deixa eu te dar uma palavra revelada. O propósito de Deus na sua vida, ele não vai beneficiar só você, lindão. Ele não vai beneficiar só você, lindona. O propósito de Deus na sua vida vai abençoar a sua vida e a vida de muitas pessoas que cercam você. Quantos começam a entender essa palavra? Dá um glória ao nome de Jesus aí. Então o propósito de Deus na vida de José era a preservação da vida. Ele fala isso para os irmãos após a morte de Jacó. Ele confirma, porque ele já sabia disso há muitos anos. Um dos maiores sinais de maturidade, ele se perfaz na vida de um jovem quando ele identifica o seu propósito. Entenda isso. Isso é sinal de maturidade espiritual. Você identificar o porquê você nasceu, para que você existe e o que você tem que especificamente fazer na terra. Isso é sinal de maturidade. Mas não basta identificar. O sinal de maturidade, ele se revela quando você identifica e age de acordo com o seu propósito. É por isso que a minha intenção aqui nessa noite é revelar a vocês num culto de jovens a importância
de vivermos o nosso propósito. Primeira informação para a gente começar a construir o raciocínio de uma maneira bem didática, eu vou bem devagar. Anote no seu coração. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Todos vocês que estão me vendo e ouvindo aqui nessa noite, todas as pessoas que estão assistindo essa mensagem pelas redes sociais e pelo YouTube, todas as pessoas que não estão assistindo nem hoje, mas ainda vão assistir a gravação, saibam de uma coisa e não tenham dúvidas: Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Deus tem um propósito na vida de quem está à minha esquerda. Deus tem um propósito de quem está na minha frente. Deus tem um propósito de quem tem à minha direita. E pode acreditar, Deus tem um propósito na vida de quem está na minha retaguarda. Quantos entendem isso? Aplaudam o nome de Jesus. Sem exceção. E olha que eu não gosto das palavras sempre, nunca, jamais. Eu fui concurseiro durante muitos anos e todas as vezes que você vê uma expressão dessas em prova, porque nunca, porque sempre, porque jamais, toda vez, tem sempre uma pegadinha, porque toda regra tem exceção. Só que isso que eu estou te falando não tem exceção. Deus tem um propósito na vida de cada ser humano que pisa a planta do pé aqui nessa terra. E não precisa nem pisar a planta do pé, pode estar no colo. Deus também tem um propósito na vida dessa pessoa. Agora deixa eu te explicar uma coisa para a gente começar a caminhar. Existem dois tipos de propósitos de Deus: o propósito geral de Deus e o propósito individual de Deus. O nome é bom, o nome ajuda. Propósito geral, muito fácil. É um propósito que Deus tem com todas as pessoas, com todos os seres humanos, sem exceção. Pregador, a Bíblia nos ensina o propósito geral de Deus? Ensina. Por exemplo, Paulo, explicando para o seu filho na fé, Timóteo, que era um jovem, um grande pregador e discípulo de Paulo, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: Timóteo, entenda uma coisa, Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade. Esse é o propósito geral de Deus para a humanidade. Deus não quer que ninguém, absolutamente ninguém, vá para o inferno. Mesmo porque, teologicamente falando, quando você estuda, você entende que o inferno não foi criado para o ser humano. A Bíblia deixa claro que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Não é à toa que no meio cristão existe um ditado que diz que o texto áureo da Bíblia é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer salvar todos os que estão aqui nessa noite. Deus quer salvar todos os que estão nas suas casas. E só quem já entregou a vida a Jesus Cristo, e só quem tem certeza da salvação pelo poder da palavra e o Evangelho, levante a sua mão aí e dá um sinal, porque se só tiverem dois, o primeiro sou eu. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Quem é que vai morar no céu aqui? Então dá um grito de glória ao nome de Jesus. Aplauda o nome do Rei. Esse é o propósito geral: salvar a toda a humanidade. E aí eu não vou entrar em discussões teológicas, deixem as discussões teológicas para as academias, né? Se são os eleitos, ou se são realmente todos. Eu não sou doido de chegar nisso aqui. Não tenho nem know-how para isso.
Mas eu não quero conversar nessa noite com vocês sobre o propósito geral de Deus. Eu quero conversar com vocês sobre o propósito específico, individual de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus tem um propósito individualizado na vida de cada pessoa. Inclusive em gêmeos. São gêmeos univitelinos, né? Se não me engano é assim que fala a expressão. Nasceram juntos, foram gerados no mesmo local. Então vamos dar um exemplo aqui. Você tem um gêmeo. A minha criatividade está um pouco ruim. Bota Tico e Teco, ok? Você tem o Tico e você tem o Teco. Pois Deus tem um propósito específico na vida do Tico, que é diferente do propósito específico na vida do Teco. Os propósitos podem ser semelhantes, mas não são iguais. Você sabe a diferença do que é semelhante e o que é igual. Por exemplo, nenhum ser humano é igual ao outro. O máximo que pode acontecer é serem semelhantes, ou seja, terem pontos de contato. Então Deus tem um propósito específico, individual na vida de cada pessoa. O propósito que Deus tem na sua vida é diferente do propósito que Deus tem na minha vida. É por isso que não dá certo quando você quer seguir a vida de alguém, quando você quer imitar e ser uma outra pessoa. Eu não estou falando de você ser influenciado, eu não estou falando de você se espelhar, eu não estou falando de você admirar e copiar os exemplos positivos. Isso é bom. O problema é quando você quer viver a vida de outra pessoa. Isso não dá certo, porque aquela pessoa, Deus tem um propósito específico na vida dela, que é diferente do propósito que Ele tem na sua vida. E se você tentar copiar, ou substituir, ou viver o sonho de outra pessoa, ou viver a vida de outra pessoa, isso não vai dar certo com você. Exemplo na Bíblia, propósito específico. Jeremias, o grande profeta. Lá no início do seu livro, Deus vai falar com Jeremias, o chamando para a missão, encorajando, e diz: Jeremias, antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e te designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. E vamos terminar essa conversa. Jesus, o que ele diz? Lá no Evangelho de João, capítulo 18, 37, Jesus debatendo com Pilatos, as pessoas estavam acusando Jesus, Jesus estava preso, ele estava calado, e Pilatos, querendo saber se as acusações eram verdadeiras ou falsas, virou com raiva para Jesus e disse: rapaz, você é ou não é o rei dos judeus? Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade, e todos aqueles que são da verdade me ouvem. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pilatos: eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou, e eu sei qual é o meu propósito aqui na terra. Eu realmente sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Assim como Deus tinha um propósito na vida de Jeremias, um propósito na vida de Paulo, um propósito na vida de Jesus, também tinha um propósito na vida de José. E qual era o propósito específico na vida de José? Deus começa a revelar para José com 17 anos. Preste atenção nisso aqui. Eu estou num culto de jovens. Eu estou num culto de pessoas que têm a saúde, a vitalidade, o vigor, a energia, a força. Por isso que João fala isso: vocês são fortes, porque a palavra permanece em vocês. Um jovem, quando ele identifica o propósito dele, ninguém para, ninguém segura. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu era mais novo, eu era criança. O meu avô já tinha os seus 60 anos e recebia algumas visitas lá em casa, lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho. Eu lembro como se fosse hoje. Eu corria no quintal, e eu acho que com a minha sunga do He-Man, né? Eu tinha uma espada de plástico do He-Man,
Naquela época tinha o Jaspion, o Changeman. Vocês não são dessa época, né? Jaspion, Changeman. Se a senhora é do Jaspion e Changeman, a senhora denunciou sua idade. A senhora tem 40 anos, por aí assim. Jaspion e Changeman. Não, mais nova. 45? 50. Então a senhora também assistiu Ultraman e Ultra Seven, né? Que tinha Ultraman que passava no SBT. Jaspion, Changeman, Ultraman, Ultra Seven. A galera um pouco mais nova já é Power Rangers, a galera dos 30, Power Rangers. Então eu correndo com a minha sunga do He-Man, às vezes eu era o He-Man, às vezes era o Jaspion, não importa. Ou também o Jiraiya, ou os Changemans. E eu correndo no quintal com a minha espada, aí tinha uma roseira e eu brigava contra o monstro rosa, aí a criatividade, né? Quando chegava as visitas e me vinha naquela cena, e criança corre muito, né? Vem cá, meu neto, vou te apresentar para a visita. Eu vinha correndo e eles falavam assim: ah, meu Deus, quanta energia! Ah, meus tempos de correr para um lado, para o outro. E eu olhava aquilo, bobagem, que energia. Aquilo para mim era irrelevante, o que aqueles anciãos falavam. E vocês com 20 anos hoje, vocês não têm noção, cara, da energia que vocês têm, que vocês não podem desperdiçar. Da maravilha que é você com 20 anos, moça, não precisa ficar se matando numa academia, para ter um abdômen normal, de repente o garoto também sem ter uma pochete, né? A gente depois que passa dos 30, vem um metabolismo diferenciado. A gente tem que estar o tempo inteiro, às vezes, indo para uma academia, não porque a gente gosta, porque é necessário cuidar da saúde. Depois dos 40, então, é tudo quanto é especialidade de medicina que você tem que começar a se consultar. Então eu estou falando para um público hoje aqui, que de repente não tem noção do valor que é você, com a idade que você tem hoje, descobrir e viver de acordo com o seu propósito. Eu falo isso porque eu tenho duas filhas jovens. Uma tem 19, outra tem 21. E às vezes eu fico olhando minha filha, às vezes eu quero ensinar educação financeira para elas, porque eu vim aprender isso depois dos 40. E elas olham para mim, aí eu fico imaginando, parece eu com sunga do He-Man, com a espada de plástico, olhando para os velhos e não dando valor, porque eles estavam falando da energia, cara. Eu falo, minha filha, se eu soubesse o que eu sei hoje de conhecimento de educação financeira, de aplicação, de investimento, de saber poupar, investir, guardar, nunca gastar tudo que você recebe. Se eu tivesse feito isso desde os 20 anos, hoje eu seria rico, minha filha. Elas olham, tá bom, pai. Aí vira, fico imaginando, tá bom. A minha função aqui nessa noite é você sair daqui impactado com essa palavra e decidido a imediatamente, a partir de hoje, viver de acordo com o seu propósito. E o propósito de José, Deus começou a conversar com ele desde os 17 anos. Presta atenção nisso. Aos 17 anos, José tem 2 sonhos. O primeiro sonho de José, ele estava trabalhando no campo, e a Bíblia fala que ele estava com um molho de trigo, colhendo lá no campo, e de repente ele via os seus irmãos trabalhando no campo, e os molhos, 11 molhos dos irmãos, se curvavam diante do dele. Ele vira para os irmãos, preste atenção no detalhe, e conta o sonho. Gente, eu vi os molhos se curvando. Os irmãos ficam indignados. Você está de brincadeira? Você quer dizer que você vai governar sobre nós? Se eu estivesse lá, eu falaria: acertou, miserável. É isso mesmo, ponto para vocês. E eu percebo que depois Deus vai dar um segundo sonho para José. E no segundo sonho, agora não é mais com elementos da terra. Preste atenção nisso aqui. Agora são com elementos celestiais. Aparece no sonho o sol, a lua e 11 estrelas, todos se curvando diante de José. Perceberam isso aqui?
José tem um sonho com trabalho da terra, e José depois tem um sonho com eventos celestes. Tem gente que acha que para viver o seu propósito, ele tem que trabalhar ou atuar em coisas estritamente celestes. Vamos ver se você começou a entender. Para eu viver o meu propósito, eu tenho que ser um pastor em tempo integral. Não necessariamente. Para eu viver o meu propósito, eu tenho que ser um missionário. Eu tenho que ir para a África, para a América, para a Ásia. Eu tenho que ficar em função do reino 24 horas por dia. Não necessariamente. Para eu viver o meu propósito, eu tenho que ser um grande pregador. Não necessariamente. Para eu viver o meu propósito, eu tenho que ser um cantor evangélico. Não necessariamente. Porque você está achando que propósito de Deus é só com coisas de cima, é só com coisas celestiais. Mas Deus estava dizendo: José, eu também cumpro o meu propósito na vida de pessoas, fazendo trabalhos da terra. Eu vou tentar te ajudar para ver se você dá um glória a Deus para entender o que eu estou dizendo. Você pode ser um médico e estar cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Você pode ser um fisioterapeuta e estar cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Você pode ser um advogado, uma advogada, um dentista, uma dentista, um juiz, sei lá o que você pode fazer, mas na tua profissão, você está malhando trigo e está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Vou só te dar um exemplo. Muita gente não sabe, eu já fui enfermeiro, né, e dou umas injeções da boa até hoje. Lá em casa quem aplica as injeções, tudo sou eu. E às vezes alguém reclama: doeu. Não foi não, minha mão é boa. O que dói é o líquido, não é minha mão. E eu já fui enfermeiro. Vamos tentar aplicar isso para você. Não sei se tem alguém aqui da área da saúde. Enfermeiro, médico, fisioterapeuta, aqui ó, psicólogo. Alguém da área da saúde? Eu já trabalhei em CTI, em UTI, terapia intensiva. No UTI, ninguém entra, nem a família, dependendo do estado de saúde e do contexto. Só que está você lá, de jaleco branco, diploma na mão, plaqueta de doutor. Espírito Santo fala contigo no seu coração: para isso eu te dei o diploma, para isso eu coloquei a roupa branca. Vai lá naquele leito e execute o seu propósito, porque eu ainda salvo. Assim como eu fiz com o ladrão na cruz, eu ainda o resgato aos 45 do segundo tempo. Abra a tua boca, porque o pai não pode entrar, a mãe não pode entrar, mas eu entro através de você. Cumpra o seu propósito. Para quem não sabe, eu sou juiz, sou magistrado, concursado, uso capa preta, toga, sou da Justiça Militar. Eu já tive situações na minha vida que eu resolvi com Bíblia, só que eu não posso falar isso lá fora, você não fala. E aqui eu estou no exercício da minha fé, também já passou, já transitou em julgado, não cabe mais recurso, ninguém tem nada a ver com isso, já foi até arquivado. Já resolvi coisas, por exemplo, violência doméstica. Já tive uma situação, marido e mulher, audiência emergencial, sentou na minha frente. Falei: rapaz, o que eu faço agora? E o cara estava preso, mas eu identifiquei que naquele caso tinha um exagero. E aí eu fiz a audiência, resolvi com Bíblia. Parecia um gabinete pastoral. Falei da palavra de Deus, apliquei, se reconciliaram. Eu deixei um conselho no camarada, falei: meu amigo, estou te liberando, você vai ser solto, mas se tu voltar a aparecer aqui na minha frente, eu prendo você, não te solto mais. Eu acho que com esse conselho ele também entendeu. Deixa eu te contar uma outra coisa louca que Jesus fez. Eu sentado na minha cadeira, cumprindo meu propósito, porque eu estou explicando para você que você não faz somente uma atividade eclesiástica. O sonho de José corta aqui e também corta ali. Eu estava num outro estado, trabalhando, não vou falar o estado, nem vou dar detalhes do caso. E o réu era um coronel do exército, da mais alta patente antes do generalato. Coronel full. Tinha as três gemadas assim.
E coronel não pode ser julgado por outros militares que não sejam, no mínimo, mais antigo do que ele ou de maior patente. Então eu estava como juiz, como presidente de um conselho de justiça especial, e o réu era um coronel, 2 oficiais da minha direita, à minha esquerda, e 2 à minha direita. E esse coronel era pastor, era crente. E quando ele foi denunciado pelo Ministério Público, que é o órgão de acusação, o juiz que estava atuando no caso não aceitou a denúncia. Eu não vou entrar em termos muito técnicos aqui. Alguém aqui é da área jurídica? Deixa eu ver. Pronto, então você vai entender. Denúncia, acusação, Ministério Público, processo só começa, o juiz recebe. O juiz não recebeu, não aceitou. Aí o Ministério Público, não satisfeito, recorreu para o STM, o Superior Tribunal Militar, que é que julga a apelação das nossas decisões. O STM olhou e falou assim, ó, é para processar o coronel. Desceu o processo. Só que quando desceu, quem era o juiz que estava sentado na cadeira? O papai aqui. Deus, entendeu? Removeu o cara e entrou eu. Quando eu sentei na cadeira, eu vi o caso. E eu vou resumir ao máximo, não vou dar detalhe. Era mais ou menos o seguinte: o coronel, ele tinha uma alta patente e ele assessorava um general. E ele chegou no general e tinha uns cacarecos, umas coisas velhas, num depósito no exército. Som velho, caixa de som velho, microfone velho, celular velho, pedestal, mesa, tudo velho, que não servia mais para o exército. Mas para o exército não servia, porque tinha comprado coisa nova. Mas para outras instituições serviam. Computador velho, mesa velha, cadeira velha. E o coronel chegou para o general e falou: general, vamos doar, fazer um termo de doação para uma instituição de caridade, uma instituição que faz uma obra social? O general falou: ok, procura uma instituição. E ele achou essa instituição, e era uma instituição da igreja, que fazia trabalhos de recuperação de viciados em drogas. Um trabalho social lindo. Só que qual foi o problema? No termo de doação, quem assinou recebendo o material foi a esposa do coronel, porque ela era responsável pela pessoa jurídica. Quando o Ministério Público viu isso, identificou suspeita de fraude. Então ele direcionou a doação para a instituição da mulher dele. Denunciou o cara. Peculato, desvio, fraude. E aí esse coronel crente, homem de Deus, pastor, sentou no banco dos réus. E o juiz agora era eu. E eu li o caso. Falei: meu Deus do céu. E eu entendendo tudo, irmão. Rapaz, eu fui criado em igreja. A história foi a seguinte: chegaram lá na igreja, fizeram um bazar, trouxeram as coisas. Gente, doação, vamos fazer para ajudar a igreja. Não sei se na Lagoinha vocês fazem assim, mas nas igrejas de onde eu venho é mais ou menos assim. O crente olha assim: quanto é que esse produto... O produto vale 50 merréis. Vale 50 reais. Mas para ajudar a igreja, você vai lá e dá 100. Vocês fazem isso aqui de vez em quando? O celular era seminovo, era usado, valia 200 reais. Mas toma aqui, pastor, toma 500. E aí, Penute, eu não sei se aqui vocês são assim, mas das igrejas onde eu venho, ninguém tem nota, não vem com nota fiscal. E crente lá pega recibo? E o Ministério Público: não, porque vendeu e desviou, e cadê as notas fiscais e os valores? Cadê os documentos? Não tinha. E chegou o dia do julgamento daquele coronel. O pregador está perdido. Estou falando que Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito de José está tanto nas estrelas, também está no campo. Deus tem propósito de você trabalhando aqui na terra. Chegou o dia do julgamento, eu que declaro aberta a sessão. Entrou o coronel, do lado dele uma moça de cabelo branco e coque e saião e vestido. Eu falei: esse aí não me engana, essa é a mulher da intercessão. Eu sou crente, irmão. Não deu outra. Chegou com a irmã sentou lá atrás, ele sentou no banco dos réus, a irmã baixou a cabeça, começou a orar o julgamento inteiro. Fala a acusação, depois fala a defesa. Agora vamos julgar. Aí eu voto primeiro. Aí eu fiz toda a história, expliquei como é que funciona uma igreja,
Eu não falei assim, gente, eu sou pastor. Não, não dei essa bandeira, entendeu? Eu fiquei ali. Olha, as igrejas são assim, assado, isso é muito comum. Ação social, o pessoal não pega recibo, não pega nota fiscal. Absolvi. Virei para o oficial mais moderno, de menor patente. Como é que o senhor vota? Concordo com o juiz. Voto com o relator, 2-0, precisava de 3. E o senhor concorda com o relator, 3-0. Como é que o senhor vota? Da minha esquerda, o segundo mais antigo. Eu concordo com o relator, eu absolvo, 4-0. Quando eu virei para a direita para ver o coronel mais antigo que ficava à minha direita, eu não ficava prestando atenção nessas coisas. Eu olhei, eu vi o nome dele no peito dele. Porque militar usa o nome aqui no peito, né? É o ou plaqueta. O nome do coronel, Jesus. Eu tô falando sério, cara. O nome do... Eu nunca mais esqueço isso. Na hora que eu vi o nome Jesus no peito daquele militar, eu olhei para o coronel e falei, atenção, coronel fulano de tal, hoje o senhor terá a sua sentença, e no teu processo, quem dará a última palavra será Jesus. E aí, Jesus, você condena ou absolve o coronel? Ele disse, eu absolvo. E eu disse, está absolvido para a glória do nome de Jesus Cristo. O nome do coronel era Jesus, cara. Podia ser Macedônio, da Silva, Jeremias, Ramos, Dias, Flávio, Titus. Jesus. E não era Marcelo de Jesus, Ana de Jesus, Cláudio Jesus, André Jesus. Não era sobrenome, era o nome do cara. Então Deus, Ele pode te usar com ações aqui da terra para cumprir o seu propósito. Mas o segundo sonho de José, eu preciso correr para caminhar para o final. Ele não foi só da terra. O segundo sonho de José foi vendo o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. E agora José vai contar o segundo sonho. Gente, sonhei de novo. Só que agora no segundo sonho tem uma pessoa nova ouvindo o sonho. Quem é a pessoa? Jacó. Jacó está sentado na mesa e ele ouve o sonho e ele surta. Ele diz, o sol, a lua, as estrelas. Você está pensando o que, rapaz? Porventura eu. Faz sentido, é lógico. O sol representa o centro do sistema. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, em que o homem é o macho alfa da família. Tudo gira em torno dele. Então o pensamento de Jacó é lógico. Grave essa outra palavra para você receber, preste atenção. Nem tudo que é lógico significa que Deus está no negócio. Pastor, mas abriu uma outra porta de emprego para mim, lá eu vou ganhar muito mais. É lógico que Deus está abençoando. Não necessariamente. O pensamento de Jacó era lógico, mas ele estava errado. Quer dizer que você viu o sol, que sou eu, a lua, que é sua mãe. E deixa eu ver quantos irmãos você tem. Olha que coincidência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 estrelas. Você está achando... Imagina ele dando um soco na mesa. Você está achando que nós vamos nos prostrar diante de você? Guarda uma informação, moço. Guarda uma informação, moça. Guarda uma informação, legacy. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Segundo, o propósito não é só com atividades estritamente espirituais, pode ser através de uma execução de uma atividade terrena. Porque Jacó estava no campo, ou José estava no campo no sonho, no primeiro sonho. Outra informação, tome cuidado para você não interpretar erradamente o seu propósito. Isso aqui é um perigo. Jacó interpretou errado o propósito de Deus na vida de José. Primeiro e logicamente, não tinha como o sol e a lua serem Jacó e Raquel. Pergunta para mim, por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque Raquel já estava morta.
Raquel morre em Gênesis 35. E Deus dá o sonho a José em Gênesis 37. Não tem como ser Jacó e não tem como ser Raquel. Se você interpretar o propósito de Deus na sua vida de maneira errada, você pode quebrar a sua cara. Você pode entrar num barco que Deus não te colocou. E Jacó interpretou de maneira errada. Segunda lição: o propósito tem que ser corretamente identificado. E agora eu preciso caminhar para o final e vou correr com José para aplicar em vocês no final. Eu gosto de pregar contando história da Bíblia, mas quantos estão entendendo? Digo amém. Tem gente que está até agora pensando: rapaz, então se ele interpretou errado, eu interpreto isso errado há um tempão. É muito lógico, pô, o sol é o pai, a lua é a mãe, não é? Vocês fizeram assim, não é verdade? A lua é a mãe. Vocês sabem o que significa o sol e a lua ali? Até eu já fiquei perguntando também. Pô, o sol é o pai, a lua é a mãe, as 11 estrelinhas. Pô, não é que o Jacó estava assim, estava não, estava errado. Não eram eles. Aí a Bíblia diz que os irmãos de José o odiaram. E a história é muito linda. Desafio você a ler a história de José quando é preso, vendido pelos irmãos como escravo. Desafio você a ler essa história sem chorar. Eu posso ler quantas vezes for, eu me emociono. É uma história muito linda. Se você tiver curiosidade, leia Gênesis 37 em diante. Vale muito a pena. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas vamos correr. José tem uma túnica de muitas cores. Deus já tinha revelado um propósito na vida dele através de um sonho que ninguém sabia decifrar, ainda interpretar errado. Mas desde novo Deus já tinha um propósito. Quando os irmãos viram a túnica de José, arrancaram a túnica de José por inveja. Sujaram com sangue de animal para dizer que ele tinha sido morto por um acidente no campo. Jogaram José numa cisterna, venderam para uma caravana que estava indo para o Egito. E agora José foi levado como escravo para o Egito. Arrancaram a roupa de José. Guarda esse detalhe, hein? As pessoas tinham um problema com a roupa de José. A roupa de José na história dele dava problema, incomodava. Arrancaram a roupa, a túnica, e ele perdeu a túnica. E ele foi, quando chegou lá no Egito, foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. As coisas começaram a melhorar um pouquinho para ele, porque ele era um escravo diferenciado. Potifar entregava tudo na mão dele e ele governava, ele gerenciava. Já era o processo de Deus e o treinamento para o que viria lá na frente. A Bíblia diz que um certo dia ele estava sozinho trabalhando em casa. A mulher de Potifar agarrou ele para tentar se deitar com ele. Ele fugiu e ela tomou a roupa dele. Tomou de novo. Olha que coincidência. Mais uma vez arrancam a roupa de José. Quando José volta nu, aquela cena horrorosa, ficou a palavra da mulher contra a palavra dele, e ela cometeu uma denunciação caluniosa, o acusou de um crime que ele não cometeu. Muito pior do que calúnia, que difamação, foi denunciação caluniosa, muito pior. José é pego e é preso, botado agora numa prisão pior ainda, um calabouço. 13 anos se passaram desde o dia em que ele foi vendido, com 17 anos. Agora ele está com 30 anos. 13 anos se passaram desde o sonho, senhoras e senhores. O que José está vivendo é o processo. Deus não vai te eximir do processo. Deus não vai te excluir do processo. Deus tem um propósito na sua vida e Ele não vai aliviar para você. Não aliviou para Davi, não aliviou para Daniel, não aliviou para mim, não vai aliviar para você e não aliviou para José. 30
30 anos de idade, Faraó tem um sonho, manda chamar José. José chega e interpreta o sonho de Faraó. Agora ele é o governador do Egito. Faraó olha para ele e fala: Safenate Paneia, Deus fala, Deus vive, tu és o salvador do mundo. Toma aqui a roupa nova de governador, e a partir de hoje eu estou sentado no trono, mas quem governa é você. Ou seja, aprenda isso, quem governava o Egito era José. Faraó só chancelava com o anel. 7 anos de vacas gordas se passaram, vieram as vacas magras, a fome, conforme predito por José. 2 anos de fome, diz a Bíblia que Jacó vira para os filhos: vocês vão ficar aqui até quando passando necessidade? Vão para o Egito comprar comida. 2 anos de fome. Mas segurou Benjamim, porque ele falou: se acontecer alguma coisa com Benjamim eu não vou aguentar, eu vou morrer. Eu tenho trauma do que aconteceu com José. Vão os 10, os mais velhos, lá foram eles. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, José já estava com 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa fazendo-se esquecer. Quando José teve seu primeiro filho e passando por aquele processo, já na exaltação e governando, ele disse: porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento no Egito, vírgula, e da casa do meu pai. Se ele tivesse parado na primeira parte, porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento no Egito, tudo bem. Mas ele bota vírgula, e da casa de meu pai. Você sabe o que José estava querendo dizer? Eu não quero mais saber da minha família. Eu não quero mais saber dos meus irmãos. Eu não quero mais saber do meu pai. O que eles fizeram para mim doeu muito, machucou. Manassés, fazendo-se esquecer. A psicologia explica isso, chama-se recalque. Quando você tem um determinado trauma e você não quer ficar pensando naquilo, porque aquilo te traz, te retroalimenta angústia e preocupação, você esquece. Na linguagem brasileira a gente fala assim: olha, já entreguei na mão de Deus, já está nas mãos de Deus e resolvi esquecer. Na verdade você está dizendo: Manassés, fazendo esquecer. Deus falou, mas eu não quero mais saber disso. Isso me machuca. Era isso que José estava falando. Manassés, fazendo-se esquecer. Uma proteção mental para sua alma e para sua mente. Só que diz a Bíblia, e estou caminhando para o final, que quando Jacó, com 2 anos de vacas magras, fome, manda os irmãos diante de José. José agora estava vestido, meu irmão, como um governador. Roupa bonita, coroa na cabeça, irreconhecível. A Bíblia diz que quando José os viu, os reconheceu. Mas eles não o reconheceram, por 2 motivos. Primeiro, quem bate esquece, quem apanha lembra. Segundo motivo, nem dos seus maiores sonhos os irmãos de José iriam imaginar que agora aquele garoto estava sentado no governo do reino. José olha para eles e começa a apertar: vamos caminhar para o final, preciso correr. Vocês vieram espiar a terra, vou prender vocês. Não, 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 meu Senhor. E eles se humilham e se dobram diante de José. Aí tem um versículo na Bíblia que você talvez nunca tenha parado para pensar. Gênesis 42 e 45, se não me falha a memória, no 45 diz assim: e quando viu os irmãos prostrados, lembrou-se José do sonho. Era como se Deus estivesse dizendo: José, a tua alma foi ferida, a tua mente se autoprotegeu. Lá na frente vão inventar a psicologia como ciência e vão dizer que isso se chama recalque. Mas aqui ainda não inventaram isso não. Você disse: Manassés, você se fez esquecer para proteger a tua mente e a tua alma. Mas eu tenho uma notícia para te dar, José. Ainda que você tenha esquecido o sonho, eu nunca me esqueci de você. Estão aí os teus irmãos prostrados diante da tua presença, e hoje tu és o governador do Egito. Eu não esqueci, José. Eu
Quero ouvir um amém ou não amém. O sonho de José se cumpriu, amém ou não amém? Não amém, acertou quem falou não amém. Não se cumpriu. Porque se você prestou atenção na história, falta Benjamim. Peguei vocês. O Benjamim ficou. E só quem se prostrou foram as 10 estrelas. E até agora ninguém sabe quem é o sol, quem é a lua. José se revela para os irmãos. Choro, alegria, manda trazer Benjamim, manda trazer Jacó. Agora José governa no Egito, está todo mundo morando no Egito, as 12 tribos de Israel. Jacó morreu. Agora que não tem como ser o sol mesmo. O sol morreu. A lua já estava morta. E até hoje, só quem se dobrou foram 10 estrelas. José enterra o pai. Lá volta a caravana. Aí diz a Bíblia que os 11 irmãos viraram um para os outros e fizeram uma reunião. Agora ele vai pegar a gente, porque o nosso pai morreu. E hoje ele tem a faca e o queijo na mão para nos pagar na mesma moeda. Enquanto o papai era vivo, ele não fez na frente do papai para não entristecer o papai. Agora nós estamos na mão dele. E José, gente, tinha toda a legitimidade. Se José quisesse, ele chamaria aqueles 11 e falaria: guardas, prendam esses homens. Olha só, eu vou ser justo, olho por olho, dente por dente. Assim como eu fiquei preso 13 anos, vou prender vocês por 13 anos. Se ele fizesse isso, era justo, era legal, legítimo. Ele era governador. Naquela época não tinha contraditório para defesa devido ao processo legal. Ele foi preso sem contraditório, sem ampla defesa, sem devido processo legal, não tinha direitos humanos. Então os irmãos ficaram desesperados. Ele vai nos prender, ou então ele vai nos matar, porque aquilo era costume da época. O governo era lei. E vieram os irmãos, tremendo, diante de José. E diz a Bíblia: você leu comigo. Se tu falar que eu estou mentindo, você leu. Se prostraram diante de José e disseram: José, a partir de hoje somos os seus escravos. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10. Benjamim, 11. Depois da morte de Jacó. Pastor, aprendi. As 11 estrelas estão aqui em Gênesis, no capítulo 50, pastor. Nós lemos. Mas e o sol? E a lua? É porque Jacó interpretou errado. Mas Deus não fala errado, não. Quando Deus revelou o sol e a lua, Ele estava dizendo: José, atenta para a criação. Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 16, no 4º dia, diz assim: e Deus criou o sol para governar de dia, e Deus criou a lua para governar de noite. Deus estava dizendo: José, eu vou te colocar numa cadeira em que você vai acordar e é você quem vai governar de dia. Eu vou te colocar numa cadeira que você vai governar, e quando você for dormir, é você quem governa de noite. José, você governará de dia, você governará de noite, e os teus 11 irmãos se prostrarão diante de você. Daí, José, eu cumpro o meu propósito. Aplauda o nome do Rei e fica de pé. Você aprendeu hoje à noite que o sol não era o Jacó. O sol era o governo durante o dia. Você aprendeu hoje à noite que a lua não era a Raquel, era o governo noturno. José governa de dia, José governa de noite.
Agora eu vou dar só uma pitadinha. Arranca a roupa de José que eu quero ver. Vai lá. Tenta tirar a túnica do governador do Egito, para tu ver o que acontece contigo. Fizeram isso lá no passado. Arrancaram quando ele era menino, arrancaram quando era escravo na casa de Potifar. Tenta arrancar agora a capa de José, porque eu quero ver. Se ele não levanta a mão e dá um estalo, e os guardas vêm e prendem e arrancam quem tentar tomar aquilo que Deus deu para ele. Pastor, não entendi. Quando você for viver o seu propósito, quando você for ocupar o ministério que Deus tem para você, quando você for sentar na cadeira que Deus reservou para você sentar, quando você estiver fazendo aquilo que Deus determinou para você fazer, ai daqueles que tentarem tomar aquilo que Deus te deu. Ninguém arrancará a tua roupa, ninguém arrancará a tua cadeira, e ninguém vai sentar enquanto você não chegar. Só quem toma posse entende essa palavra. Aplauda o nome do Rei. Deus tem um propósito na sua vida. Essa mensagem aqui é uma mensagem tipo de conferência, são 2 dias. Eu primeiro falo da vida de José, e depois eu faria, que eu já sabia que eu não ia fazer hoje. Eu já sabia disso. Que é a pergunta que não quer calar. Tá, pastor, já entendi, deixa um propósito na vida de José. Tá, legal, o sol, a lua, aprendi, legal, a história foi boa. Mas, e o meu propósito? Isso aí um dia, se a gente tiver oportunidade, a gente vai conversar sobre isso. Porque a Bíblia nos ensina como nós podemos fazer para descobrir o nosso propósito. Eu vou te dar uma aplicação. A melhor de você descobrir é a técnica. Liga sempre que é. Não, pode falar, gente. Eu cumpro horário. A melhor maneira de você descobrir para que serve uma coisa é perguntar para o Criador da coisa. Perguntar para o inventor. E nessa noite, eu quero convidar a você, do lugar onde você está, a curvar a sua cabeça. Porque eu tenho certeza, eu falo sem medo de errar, pelo menos 50% das pessoas que estão me ouvindo aqui, pelo menos, estou arredondando bem para baixo, ainda não sabem claramente qual é o seu propósito aqui na terra. Mas Deus me manda lhe dizer assim como Ele tem um propósito específico na vida de cada personagem, Ele tem um na sua vida também. E a primeira dica para você começar a identificar o seu propósito: pergunte a Deus. Ah, pastor, isso é muito óbvio, isso é muito fácil, é muito simples. Pois eu te devolvo a sua objeção com uma outra pergunta. Quantas vezes você dobrou o seu joelho e conversou com Deus em um momento de oração, exclusivamente só para saber o seu propósito? Posso ser sincero para vocês? Antes de Deus começar a me ensinar essas coisas, eu nunca tinha orado para perguntar a Deus qual era o meu propósito. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui nunca oraram só por isso. Eu estou falando só por isso. Ah, Deus abençoa meu pai, abençoa minha mãe, Senhor, a faculdade, o trabalho, o concurso público, carro, minha casa, minha família, tudo isso. Certeza que muitos que estão me vendo e ouvindo aqui nunca fizeram essa oração. Deus, hoje eu não quero te pedir nada, eu só quero saber qual é o meu propósito. O que o Senhor quer que eu faça enquanto eu estiver nessa terra? E quando você descobrir isso, porque Deus vai te responder. E outra coisa, não fica tentando limitar Deus não, tá? Isso é um defeito nosso. Quero que Deus fale através de uma pregação. Quero que Deus fale através de um profeta. Eu quero que Deus fale através de um sinal. Deus vai falar do jeito que Ele bem entender falar. Deus fala de diversas formas. Hoje essa pregação aqui é Deus falando com você, despertando, dizendo: você precisa me perguntar qual é o seu propósito. Você nunca orou para conversar comigo sobre isso. A partir de hoje eu quero bater um lero, eu quero bater um papo franco com você. Te tranca no teu quarto, porque eu quero revelar para você os meus segredos.
Essa é a minha função aqui hoje. É despertar isso em você e deixar claro que na sua profissão cumprir o seu propósito, e no seu ministério espiritual você também pode cumprir o seu propósito. Deus está lhe convidando para a solitude, não é para solidão, hein? Solidão é uma coisa, solitude é outra. Solidão é um isolamento ruim. Solitude é um isolamento voluntário e positivo. Eu vou fazer um momento de solitude, só eu e Deus, ninguém mais. Eu vou jejuar por essa causa. Eu vou desobstruir o meu canal de comunicação. Muitas vezes Deus não fala de maneira audível ao seu ouvido. Muita gente quer ouvir Deus falando, João da Silva. Ixi, e rapaz, é tão bom que eu boto. Ah não, o teu propósito é ser pregador das nações. Você quer ouvir. E muitas vezes Deus fala de som. E muitas vezes Deus fala diretamente com o seu espírito. Deus vai falar com você através da palavra. Deus vai falar através de uma pessoa. Deus vai falar através do Espírito Santo que habita em você. Deus tem um propósito na sua vida. Para a partir de essa palavra para alguém aqui. Você não vai se matar. Você não vai entrar para a turma do mimimi. Você não vai se cortar porcaria nenhuma. Você tem uma chamada tremenda que você não sabe. Você não tem noção do lugar onde Deus pode te colocar. Eu estou pregando diante de potências. Nós não temos noção de onde Deus pode nos colocar. Você não tem a mínima ideia de onde você pode estar daqui a um mês. Não subestime o poder e a glória do seu Deus. Ouve a sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida de cada jovem aqui nessa noite. Muito obrigado pelo teu propósito. Muito obrigado porque, Senhor, eu creio que muitos deles vão se trancar nos quartos. E o Senhor vai soprar, Espírito Santo, em cada mente, em cada coração. E o Senhor fará coisas gloriosas da vida desse moço e dessa moça. Assim como o Senhor tinha um propósito na vida de José, assim como o Senhor tinha um propósito na vida de Jeremias, na vida de Elias, de Eliseu, de Paulo, de João, assim como o Senhor tem um propósito na minha vida, meu Deus, nós queremos saber o que nós temos que fazer. A nossa vida é o nosso tempo, a nossa energia e as nossas habilidades. Revela para teus filhos qual é a atividade, qual é a missão, qual é, Senhor, a conduta que eles têm que tomar para chegar no lugar que o Senhor tem reservado. Eu abençoo esses moços, eu abençoo essas moças, eu te agradeço por essa oportunidade e eu te louvo porque nessa noite está nascendo a revelação de propósitos. Aplauda o nome do Rei. Obrigado, Lagoinha Manaus, Deus vos abençoe. O Joquebed de Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir